E depois do ataque do Irã a Israel, os mercados reagiram, especialmente o mercado de petróleo. O Oriente Médio é uma importante região produtora do óleo e a commodity subiu mais de 5% nesta semana. Dados compilados pelo Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás indicam que 10 dos maiores produtores de petróleo do mundo, 5 deles estão aí, no Oriente Médio. Veja que o Irã, agora que está mais envolvido na guerra, aparece como o 7º maior produtor de petróleo. A Rayon Consultoria revela que, apesar do aumento da tensão no Oriente Médio gerar uma perspectiva de alta para o petróleo, é preciso levar em consideração outros fatores que também impactam a formação de preço desta commodity. Quando se fala de conflito no Oriente Médio e a relação entre os preços do barril de petróleo, é claro que naturalmente vem à nossa mente uma percepção de uma alta. Até porque naquela região é uma região que se concentra grandes produtores de petróleo. Porém, é importante a gente colocar no contexto que a gente já vinha computando preços de barril de petróleo em níveis mais baixos, registrados aí na faixa de 70 ou até abaixo disso, isso dentro de um cenário de uma economia chinesa mais enfraquecida, com uma baixa performance de atividade econômica, e a gente está falando aí da segunda maior economia do mundo e a maior importadora global de petróleo. Quando o conflito ocorreu, a gente saiu de um patamar de preço de $70 para os 75, nesse pico, né, por conta desse ataque do Irã contra Israel. Porém, esse nível de preços ainda é abaixo da média de preços realizados ao longo desse ano, que é na casa de $80 no barril. E o mercado, como é que ele enxerga isso? Por que não houve uma alta tão mais expressiva? Eu acho que é por conta de que é um conflito no Oriente Médio que vem se arrastando aí já há um ano. Esse ataque realizado pelo Irã contra Israel já não foi o primeiro, ocorreu em proporções menores, porém em abril, e se repetiu ontem. E cada vez mais o mercado começa a perceber que existe uma grande possibilidade desse conflito ele ficar numa esfera regional, ou seja, não envolvendo outros países produtores de petróleo, como por exemplo a Arábia Saudita, e outros países também com maior poderio bélico, como por exemplo a Rússia e os Estados Unidos. Eduardo, e como a escalada do conflito no Oriente Médio pode impactar a formação dos preços de combustíveis aqui no Brasil? A gente já vinha com uma trajetória de preços mais baixos e que nós sinalizamos semanas atrás que tinha, por conta disso, uma possibilidade de haver corte nos preços, tanto no diesel quanto na gasolina aqui no Brasil, na ordem de 40, 30 centavos para cada produto, respectivamente. No entanto, com esse aumento de patamar de preço, por conta dessa crise no Oriente Médio, o que aconteceu foi uma diminuição desse espaço para corte. Sem, dentro dos nossos cálculos, uma possibilidade de uma alta. É claro que a gente está analisando o cenário como ele está hoje, mas dentro do que a gente tem calculado, dentro do que a gente tem visto, não há possibilidade para, pelo menos, ter uma alta de preço, pelo menos num curtíssimo prazo. Muito obrigada, Rayon, pela participação.